Eu preferia estar morta. Isso é um meme, né? Então, como é que hoje a gente circula e naturaliza essa expressão e vira quase hashtag, né? Preferia estar morto. E vocês sabem que a gente tem até pesquisas sobre isso. Então a gente vai discutir um pouco essa ideia, né? E nesse mês, Setembro Amarelo, a gente vai discutir suicídio e temas correlatos ao longo de todo esse mês. Então vamos com a gente aqui, e a gente já tem outras discussões. Vou pedir para a equipe colocar aqui links e trabalhar isso. A gente vai fazer outras iniciativas também, que isso é um outro tema muito pedido aqui no nosso canal e no nosso ecossistema de modo geral. Como ele lida com a vida, como ele é fundamento, base, isso é terra, né? Para que a gente, né, esse bípede que tem raízes também, ele é, né, um bípede móvel, mas também que é enraizado. Olha que coisa interessante, a gente é animal, racional e um pouco árvore. Eu gosto dessa ideia do enraizamento e daquela, né, do desenho da árvore com as suas raízes e da copa como um desenho de um cérebro, né? Como essa imagem fractálica que a gente, eu acredito que simbolicamente a gente tem essa imagem. Quando você diz preferia estar morta, de alguma maneira, nem o enraizamento, nem a copa, nem a sua mente estão te dando sustentação. Alguma coisa quebrou aí, né? E o que as pesquisas dizem? Justamente que se pergunta, né? Uma pesquisa que depois a gente pode colocar também aqui as referências, mas você fez uma pesquisa ampla, vários estratos, gêneros, cores, raças, Brasil inteiro, 20% respondem sim à pergunta: você preferia estar morto ou se machucar de alguma maneira? Gente, 1/5 disse sim. De 5 pessoas, uma disse sim. É muito alto, né? É muito alto. O que a gente tem? De 100 milhões, a gente tem 20 milhões que dizem preferia sair daqui, né? Então, é sobre esse sentimento. Eu preferia, dentro do, né, do peso que eu tô carregando, da pedra que tá aqui comigo, Sísifo, começando essa, né, essa pedreira, essa subida, entre isso que eu tô fazendo e não fazer, e não existir essa cena, parar esse filme, dar um bloco aqui, eu preferiria. Apaga tudo, sai. Quero sair, para tudo que eu quero descer. Tá? Então, aí a gente tem que fazer uma distinção fina, que clinicamente até é muito importante, e que muitas vezes a gente se engripa aí justamente, que é a distinção entre a vontade de parar o sofrimento, de parar o peso que está sendo carregado e o jeito de experienciar o caminho, que está angustiante, que está difícil. Eu quero tirar esse peso, tirar essa dor, tirar essa angústia. É diferente de eu não quero fazer esse caminho de forma nenhuma. Eu não vejo graça nenhuma, nunca consegui me conectar com o próprio viver. Dá para escutar essa diferença? Acho que é um primeiro ponto para abrir aqui, e que muitas vezes a gente tá assim, como se, vou pegar uma imagem simples, né? Como a gente tá fazendo um caminho, uma caminhada, né? Tá com bastão ali na peregrinação, caminho de Santiago de Compostela, ou vamos pegar qualquer imagem do que possa ser a vida. Você tá ali no caminho.
e você tá indo com o seu bastão, só que tá doendo, né? Tá com bolha, tá sol, tá quente, tá frio. Você quer fazer uma pausa. Você precisa de uma estalagem, você precisa, descansa, come, dorme e bebe água. Isso é uma coisa. Outra coisa é, tá tudo mais ou menos ok, eu tô caminhando, tô ali no bastão, no caminho, não consigo me conectar com esse caminho, não vejo graça, não vejo... Então, eu vou abrir a conversa aqui nessas duas linhas. Se o caso é o que a gente faz? Se o caso é segunda linha, segunda hipótese, o que a gente faz? Né? Então, tá difícil, tá pesado, quero estar morta, preferiria estar morta nesse sentido. Aí, qual é a pergunta? Qual é o tipo de sintoma que tem um gozo, enfim, o sintoma que é colocar peso a mais na tal da mochila? Por que tá tão pesado? Porque tá se colocando peso a mais. Não tô falando, a culpa é sua, tira o peso, é uma questão egóica. Não, calma. Não é moralizante o nosso, né, a nossa abordagem aqui. Não é, você que quer carregar o mundo nas costas. Isso já é até clichê do mundo, e que bom que essa pergunta esteja aí. Mas não é nessa direção, não coloque tanto peso ou tire o peso. Gente, é uma frase tão boa essa, o detalhe é que não dá, né? O problema é que a gente coloca sem saber, sem perceber que é tirar e não consegue. Então, isso que é sintoma. Sintoma do ponto de vista analítico é sempre uma formação que em parte é inconsciente. E ele é resolução de um conflito, lembra? Sintoma é aquilo que acontece quando tem forças opostas que estão ali, conflitantes, que tem a ver com identificações conflitantes, com um conflito entre id e super-eu, pulsão e imperativo da lei. Aí você faz um mix, e aí carrega mais um peso, carrega mais um peso, carrega mais um peso. Tanto que pode chegar nessa ideia de para com tudo, quero descer, preferia estar morta, burnout, loucura, alucinação, enfim, qualquer tipo de sintoma. No caso esse que é para com tudo. Qual é uma peça super interessante, vou até pedir depois para a equipe colocar aqui para vocês. Tem um artista que fez uma obra que é incrível, que é uma pedra com duas alças de uma mochila assim, e é o Starter Pack de Sísifo. É a mochilinha de partida, né? Que você tem, qual é o manual de para que você tem que ter, quais os objetos que você tem que ter quando você vai começar uma jornada, né? Qual é a mochila para você começar do início da jornada? A mochila de Sísifo é uma pedra, que é uma representação escultórica, artística, plástica, de como a gente está na nossa vida. E o mito de Sísifo não é à toa. Eu diria que psiquicamente e socialmente, cada um de nós é um Sísifo. Aí a pergunta é, o que tem na sua mochila, no seu pack de Sísifo? O que você já está carregando? E a gente sabe hoje que a gente tem até indexadores, traços. Você é mulher, tem um peso nesse pack. Você é mulher preta, pobre, periférica, você é preto, você é branco, você é trans, né? Tanto que essa mesma pesquisa, ela vai, e agora já vou indo para a segunda, né, hipótese, que você realmente preferia estar morta e você tem uma linha que
faz essa passagem ao ato, você tira a vida, e o que as pesquisas dizem? Que para essa mesma pergunta, cuja média nacional é de 20% para o sim, para trans é 58%, para jovens é 31%. O que a gente está falando? Né? Que quase 60%, quase 2 entre 3, né, é alto, ou 6 entre 4, trans preferiria estar morto, né, ou preferiria estar morta. É muito pesado. Esse pack, né, essa mochilinha de Sísifo é muito pesada, é muito ataque. A gente vive também numa lógica de ataque e defesa, sem querer chorar muito as pitangas, e claro, não tem nem comparação, mesmo aqui num universo tão protegido e onde circula tanto afeto, tanto amor e gratidão e MH, que bom, muito obrigada e tal, sempre tem aqui ou ali uma pitada de hater, tem uma pitada de ataque, tem mas como você tá dizendo isso, você que tá num lugar X enfim, de qualquer indexador de alguma coisa que diga, né? Então, como é que a gente vai fazer face ao ataque? Como é que a gente vai ter uma confiança absoluta no nosso desejo, na nossa história, na nossa marca e no nosso ser, para dizer sim, o meu desejo passa por um lugar trans e é esse, e eu vou me proteger e vou me identificar com isso da forma mais tranquila possível, né? E vou buscar redes de proteção para sustentar esse desejo, sem eu mesmo entrar em tanto conflito com isso, que muitas vezes a ideia de suicídio, de eliminar minha própria vida, é quando tem algo em você, para além da pressão de fora, tem algo da pressão de dentro. Sua própria lógica crítica, superegóica diz, tá vendo? Ó, que vida você foi escolher, como você foi parar aqui, chega, pausa, merece morrer, né? Aí tem todos os conflitos e os vetores que são sádicos masoquistas e sadomasoquistas, como próprios das estruturas pulsionais que estão em jogo aqui. E os jovens? Os jovens têm que desenhar muito a sua vida, tem a angústia de, como a gente já trabalhou em outros momentos, outros textos, outros vídeos do nosso universo aqui, MH, né, o nosso pequeno edifício. Então procurem aqui também, vamos colocar os links aqui. A gente desenha a nossa própria vida na modernidade, e o início da vida é formação e desenho desse mapa de vida, da missão, do propósito, do sentido. E muitas vezes isso é muito angustiante, é uma carga de liberdade, de responsabilidade, de não ver futuro, que paradoxalmente aqueles que têm mais futuro, que são os jovens, matematicamente mais futuro, justamente eles dizem preferiria estar morto, né? Então, para fechar aqui a nossa conversa, a pergunta fica, né? Como não deixar a nossa conexão com a vida, que sempre existe, sempre, né? A gente tem um cordão umbilical com o vivo, qualquer um, mesmo aquele mais depressivo, mais melancólico, com mais amplas ideações suicidas desde sempre. Mesmo este sujeito, mesmo este ser, sempre tem uma conexão com esse cordão
da vida, um cordão umbilical convivo. Alguma pulsão de vida te foi transmitida. Então, qualquer que seja a grossura desse cordão, se por vezes ele te parece muito roto, muito fraco, muito esgarçado, acredita nele, porque se estamos vivos, houve alguma transmissão, algum desejo, mesmo que torto, mesmo que manco, mesmo que gauche, houve algum momento em que a gente recebeu esse desejo de vida. Cola nele.